E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Gol. Não era para ser muita novidade essa desvalorização que está acontecendo, porque para quem acompanha essa área de investimentos, sabe que esse segmento de aviação sempre é um segmento muito conturbado, as empresas sempre tendem a falir em algum momento, ou a ter crises financeiras com necessidade de capital, margens baixas, então é um segmento bem complexo. Aqui no canal a gente inclusive tem diversos vídeos falando sobre Gol e Azul, e em quase todos esses vídeos a gente tem aquele viés meio negativo em relação às perspectivas de investimento nesse tipo de segmento. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre essa recente desvalorização por conta de recuperação judicial nos Estados Unidos e toda essa incerteza em relação às ações, se talvez elas estão em um momento de oportunidade ou se realmente é um tipo de empresa mais arriscada e que talvez não valesse a pena se expor a esse risco. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia do vídeo, se você já acompanha o canal, já senta aquele dedo no like aí, e se você não tiver inscrito, se inscreve aí, dá essa força pro canal crescer. E para você que não tá entendendo nada, a gente tá aqui na Suno Notícias. Gol pede recuperação judicial nos Estados Unidos. Ações fecham em queda no Ibovespa após o leilão. Aí quando a gente vem aqui no Status Invest, nas ações preferenciais da Gol, a gente vê que as ações estavam sendo cotadas aqui em 6,65 no dia 24 e que após essas notícias elas vieram tendo grandes desvalorizações e atualmente o preço atual das ações está em 2,50. Os investidores que gostam de especular sobre esse setor acabam ficando de olho nesses valores de 2,50 por conta do histórico do passado. As ações da Gol chegaram a custar R$ 41 aqui em julho de 2019. Só que esse segmento é um segmento muito complexo, porque ele é exposto a variações cambiais, porque grande parte ali das coisas são dolarizadas, essas questões de aviões, essa questão de combustível, essas commodities, e tem essa segunda parte que é a questão do combustível e commodities, que tem também essa oscilação tanto da própria commodity quanto da vinculação cambial que ela traz. E na pandemia, além dessas questões de fechamento que ocorreu essa restrição de mobilidade, ocorreram também esses diversos aumentos de commodities e variação cambial do dólar disparando frente ao real. Isso fez com que um segmento que já tinha problemas ali por margens baixas, grande necessidade de capital para continuar operando, ter ainda mais problemas por conta dessas restrições e esse aumento de custo de operação. Então agora vamos dar uma olhada nas questões financeiras da Gol para a gente conseguir chegar em uma conclusão se talvez, apesar de ter tido essas desvalorizações, se as ações da Gol poderiam ser uma oportunidade ou se ainda assim é um tipo de empresa que não vale a pena se expor porque a relação de risco-retorno é muito ruim. E antes da gente iniciar essa visualização dos resultados financeiros, é bom aqui deixar uma observação. Se você é aquele investidor que busca recebimentos em dividendos, muito provavelmente as ações do segmento de aviação não vão ser uma opção muito interessante para você. Se talvez você não compreende muito como funciona essa relação aí de contabilidade com a relação de pagamento de dividendos, você vai conseguir visualizar aqui como as empresas de aviação geralmente trazem grandes resultados de prejuízo, isso acaba inviabilizando essa distribuição de dividendos no curto prazo, mesmo que elas comecem a trazer resultados de lucratividade. Então, se você é um investidor de dividendos, muito provavelmente você não deveria olhar para esse tipo de ação. Agora, se você busca valorizações, talvez elas poderiam ser opções, ao menos para estudo, porém com grande risco embutido. Vamos voltar aqui no Status Invest e agora você vai conseguir compreender um pouco dessa relação do dividendo. Você está vendo que aqui o dividendo está inexistente, né? Quando a gente clica aqui no histórico do tempo, a gente vê que ele nunca ocorreu, que ele ocorreu aqui atrás em 2011 e depois ele nunca mais aconteceu. O que isso significa? Que muito provavelmente em quase todos esses períodos a empresa acabou trazendo resultados de prejuízo, mas calma que a gente vai conseguir comprovar isso em outros indicadores ou resultados de DRE. Quando a gente olha o segundo indicador aqui, que seria o preço-lucro, esse indicador é o quê? É o preço dividido pelo lucro da empresa. Aqui no caso ele está em 75 positivo, significa que nesses últimos períodos, a Gol conseguiu trazer ali pequenas lucratividades, o que fez com que esse indicador ficasse positivo. Porém, em um espaço de tempo de 75 anos, você teria o retorno do seu investimento. Ou seja, a Gol teria que melhorar muito essas lucratividades para que se fizesse sentido. Mas quando a gente olha ele ao longo aqui do histórico do tempo, a gente vê que em quase todos os momentos esse resultado foi negativo. Ou seja, se o indicador é preço dividido por lucro, e o preço sempre vai ser positivo, porque ele vai sempre estar acima de zero,
Para esse resultado aqui estar negativo, faz sentido para você que as ações da Gol não trouxeram resultados de lucratividade, e sim de prejuízo. E a gente olha que no espaço de tempo, quase a totalidade dos anos foram de resultados negativos. Isso mostra que é um tipo de empresa que ela tem muito risco envolvido por trás. E você, investidor, eu creio que quando você busca empresas para investir, você tende a escolher empresas que tenham margens positivas, que tragam lucratividade e que tenham essa possibilidade de dividendo e valorização. Um outro indicador que é legal da gente visualizar é o preço-valor patrimonial. Aqui é a mesma coisa, é o preço dividido pelo valor de patrimônio da empresa. Ele está em 0,36 negativo. É o mesmo detalhe aqui, se o preço é sempre para cima de zero, a outra ponta está negativo para esse resultado aqui também estar. Quando a gente olha no fluxo do tempo aqui, a gente vê também que as ações da Gol sempre trabalharam aqui com preços valores patrimoniais negativo, evidenciando que como ela traz muitos resultados de prejuízo, ela inverteu a posição de patrimônio, porque ela tinha ali um patrimônio positivo em determinado momento, e daí ela começa a trazer sequências de resultados de prejuízo. E quando a gente acaba finalizando o ano, esse resultado de prejuízo ele vem para dentro do balanço e ele acabou virando essa conta aqui de patrimônio, por isso que os saldos aqui estão negativos. Eu entendo que às vezes isso fica um pouco complexo, é mais uma questão de contabilidade, mas é legal a gente visualizar que tem esse grande risco envolvido por trás. Aí até agora você poderia falar assim, pô careca, então a empresa está com uma situação financeira complexa, ela pediu essa recuperação judicial lá nos Estados Unidos, eu já entendi que ela não está pagando dividendos, que ela talvez não está trazendo muitas lucratividades, mas será que ela não consegue fazer alguma coisa que os resultados melhorem muito, ela consiga honrar com esses endividamentos e tudo melhore e ela tenha valorizações e em algum momento pague dividendos? Esse seria um cenário que poderia até ocorrer. Isso se a empresa continuar existindo por um certo período de tempo razoável e conseguisse trazer essas melhorias operacionais e aumentos de lucratividade. Mas quando a gente olha aqui, margem líquida de 0,58, ou seja, margens muito espremidas, e quando a gente olha também aqui no espaço de tempo, margens negativas. Por quê? Porque traz resultados de prejuízo. E quando a gente volta aqui na Suno Notícias e vê a relação de endividamento da Gol chega a 20,1 bilhões no quarto tri de 2023. E aqui já é mais um detalhe para pensar. Margens extremamente espremidas, geralmente negativas, com resultados de prejuízo em quase todos os anos, um endividamento na casa de 20 bi. Para você amortizar e honrar uma dívida e cessar esse problema, você teria que ter ali uma empresa que tivesse margens positivas, que gerasse esse caixa para que você conseguisse ir fazendo essas amortizações de empréstimos ao longo do tempo. Então, assim, é um cenário bem complexo. A minha percepção que eu vejo sobre esse segmento é que, caso ele não tenha alguns incentivos fiscais de alguma forma, e isso também não quer dizer que é positivo, mas assim, essas empresas elas são muito robustas, elas detêm grande market share, a Azul, a Gol e a Latam, elas dividem esse segmento, então assim, acaba sendo necessário às vezes esses incentivos fiscais para que elas não fossem à falência ou alguma coisa do tipo, porque talvez a perda delas seria um impacto econômico muito maior em relação a funcionários e em relação a toda essa representatividade que elas possuem. Mas a sensação que me dá, olhando apenas operacionalmente, é que ela teria grande dificuldade de ir honrando isso ao longo do tempo, a não ser que tivessem realmente grandes melhorias operacionais e conseguisse melhorar muito esses resultados. E só para a gente finalizar, a gente está aqui no resultado do terceiro tri no balanço patrimonial e a gente consegue ver que os prejuízos acumulados estão na casa de quase 26 bi. Isso daqui é um detalhe que você tem que pensar o seguinte, conforme a empresa consiga ter essa continuidade, esses prejuízos acumulados eles poderiam auxiliar de que forma? A empresa poderia utilizá-los como deduções de pagamentos de impostos sobre lucro. Isso seria positivo para que ela conseguisse melhorar operacionalmente. Na relação de dividendos, isso seria ruim, porque mesmo que ela tenha essa melhoria operacional, ela teria que trazer resultados de lucratividade, ir amortizando esses prejuízos aqui, para daí sim ela conseguir em algum momento efetuar distribuições de pagamento de dividendos. Eu não gosto desse tipo de segmento, eu até invisto em empresas que ela me exponham a valorizações, mesmo sem ter dividendos, porém eu acho que a relação dessas empresas como Gol e Azul não é uma relação de risco-retorno muito interessante. Pode acontecer de você investir e ganhar dinheiro nessas ações? Claro, às vezes você pega um bom momento, acontecem alguns incentivos,
alguma melhoria operacional e sim, você poderia ganhar grana investindo nessas ações. Mas eu creio que existem opções e oportunidades que talvez sejam mais interessantes em relação de risco-retorno e que poderiam te expor a dividendos e valorizações ao longo do tempo. Mas conforme em tudo que a gente já viu, a gente conseguiu perceber que a situação financeira da Gol é bem difícil, o endividamento é bem elevado e que para ela conseguir amortizar esses endividamentos, ela teria que ter muitas melhorias operacionais, aumentar margem líquida, trazer resultados de lucratividade. E não que isso seja impossível, mas é bem complexo quando a gente visualiza esse cenário no tempo aqui para trás, porque não necessariamente porque ela teve resultados ruins, eles se repliquem. Porém, mostra que em um número grande de anos, como ela trouxe esses resultados ruins, muito provavelmente ela poderia continuar a trazê-los. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve aí se não tiver inscrito, dá essa força pro canal crescer. Eras isso e abraços!